A voz do James estava fria enquanto ele ficava no hall de entrada de mármore, girando o uísque no copo de cristal, todo casual. As suas coisas já estão prontas. Olhei para as malas Louis Vuitton enfileiradas perto da porta, as mesmas que ele tinha me dado no último Natal, quando tudo ainda parecia perfeito. Minhas mãos tremiam, mas segurei firme e perguntei. Então é isso? Depois de 8 anos de casamento, você vai simplesmente me jogar fora? Ele deu um gole no uísque e sorriu. Ah, Emma, vamos lá. Não vamos dramatizar. Nós dois sabemos que esse casamento já cumpriu o que precisava. Sua herança ajudou a transformar a Cleartech no que ela é hoje. Agora que vamos abrir o capital da empresa, eu preciso de alguém mais, adequado ao meu lado. Alguém que entenda de tecnologia. Meu nome é Emma Tin. Aos 34 anos, eu estava vendo minha vida desmoronar. 8 anos atrás, eu me casei com o James acreditando no amor, acreditando que seria para sempre. Ele era brilhante, cheio de sonhos, trabalhando duro numa startup. Quando meus pais morreram num acidente de carro, 2 anos depois do nosso casamento, eles deixaram para mim uma herança de 3 milhões de dólares. Sem pensar 2 vezes, investi tudo no sonho dele. Você quer dizer, alguém como a Melissa? Perguntei, lembrando da chefe de marketing dele, de 25 anos, que ultimamente vivia na nossa casa. A maneira como ela olhava para ele nos jantares, como eles sempre tinham reuniões até tarde. O sorriso do James se alargou. Melissa entende a visão. Ela tem o que é preciso para construir algo revolucionário. Ele fez um gesto de desprezo com o copo, você foi ótima no começo. Uma esposa solidária, uma investidora generosa. Mas agora, querida, a tecnologia vale 100 milhões. Estamos em outro nível. Olhei em volta da nossa mansão, a escadaria enorme, o lustre caríssimo, as obras de arte que escolhi com tanto carinho para deixar o lugar com cara de lar. Tudo isso, construído com o dinheiro da minha família. Com a minha confiança. Com o meu amor. O conselho se reúne amanhã para fechar o IPO, ele continuou, olhando o Rolex no pulso, outro presente comprado com a minha herança. Melissa e eu precisamos focar. Então, se você puder ir logo. Fui até as malas. Meus saltos batiam pesados no mármore a cada passo, carregando 6 anos de lembranças. Os jantares que organizei para ajudá-lo a fazer contatos. As noites que virei ouvindo suas ideias. As férias que cancelamos porque ele precisava trabalhar. Eu acreditei nele. Eu me orgulhei de ajudar a construir o sonho dele. Sabe o que é engraçado? Falei, me virando para encará-lo. Você acha que ganhou? Acha que jogou suas cartas perfeitamente? Ele ergueu a sobrancelha, se achando. Claro que sim. A Cleartech vai abrir capital. Vou ser um dos bilionários de tecnologia mais jovens do país. E você, ele deu de ombros, vai receber o que foi combinado no contrato. O que, se bem me lembro, não é muita coisa. Eu sorri, pensando em tudo o que ele não sabia. Nos movimentos silenciosos que fiz no último ano, enquanto via ele ficar cada vez mais distante, mais arrogante. No meu plano cuidadoso, que logo faria aquele sorriso de superioridade desaparecer. Boa sorte com o IPO, James, falei, pegando minhas malas. Tenho certeza que vai ser interessante. Vi um leve vacilo na confiança dele, só por um segundo. O que isso quer dizer? Ele perguntou. Você vai ver. E saí, sem olhar para trás, ouvindo a porta pesada se fechando com força atrás de mim. O que o James não sabia, porque estava ocupado demais sendo arrogante e bajulando a Melissa, é que eu nunca fui tão ingênua quanto ele pensava. Crescer numa família de empresários me ensinou uma coisa. Sempre proteja a si mesma. Eu estava só observando, aprendendo e me preparando. Toda a herança que o James usou para construir a Cleartech, eu tinha documentado. Cada centavo. Tudo com data, assinatura, guardado direitinho com meu advogado. Os primeiros contratos da empresa? Eu também guardei. Mostravam claramente que eu não era só uma investidora qualquer, eu participei de verdade.
E aquelas longas horas que o James dizia que passava trabalhando? Pois é, eu tinha provas de que ele se ocupava com outras coisas bem mais interessantes. Mas a minha carta na manga era ainda mais forte. Algo que ia deixar a reunião do conselho, no dia seguinte, bem interessante. Fiz meu check-in no Four Seasons, um mimo que já tinha planejado para mim mesma. Enquanto eu desfazia as malas, meu celular vibrou. Era a mensagem da minha melhor amiga, a Lauren. Tá tudo bem? Você conseguiu? Tá feito? Respondi. Ele me expulsou, exatamente como a gente imaginava. A Melissa já tá se mudando. Lauren respondeu rápido. Aquele babaca presunçoso. Ele não tem ideia do que tá vindo, né? Eu sorri, pensando nos documentos guardados com todo cuidado no meu laptop. Coisas que iam virar o joguinho do James de cabeça para baixo. Escrevi. Não, ele não tem a menor ideia. Naquela noite, fiquei sentada no meu quarto de hotel, olhando as luzes da cidade brilharem lá embaixo. 6 anos atrás, o James era só um empreendedor com sonhos enormes. E eu acreditava nesses sonhos. Queria fazer parte de algo incrível. Os 3 milhões de dólares dos meus pais pareciam um sinal de que eu podia honrar a memória deles ajudando a criar algo grandioso. Lembro como se fosse ontem, o dia que transferi o dinheiro para a conta da ClearTech. O James me abraçou forte e prometeu. Você e eu contra o mundo, Emma. Parceiros para sempre. Agora, eu estava sendo chutada da minha própria casa, para ele enfiar a namoradinha no meu lugar. A esposa que financiou o sucesso dele, descartada como lixo velho. Mas o James cometeu um erro grave. Ele me subestimou. Crescendo ao lado do meu pai, vi como negócios funcionam. Aprendi cedo, confiança é boa, mas prova no papel é ainda melhor. Meu celular vibrou de novo. Dessa vez, era um e-mail da minha advogada, a Sandra. Tá tudo pronto para amanhã. Você tem certeza que quer seguir em frente? Depois disso, não tem volta. Pensei no sorriso nojento do James enquanto me mandava embora. Nas noites que passei sozinha enquanto ele trabalhava até tarde com a Melissa. Em como ele achou que podia me usar e depois jogar fora como se eu não valesse nada. Respondi. Tenho certeza. Vamos mostrar para eles quem eu realmente sou. No dia seguinte, entrei na sede brilhante da ClearTech. O segurança até arregalou os olhos. Senhora Tim? Pensei que o Sr. Wilson tinha dito que a senhora não voltaria mais. Sorri e passei meu crachá na recepção, bem calma. Ele estava errado sobre muitas coisas, Tom. Subir até o último andar foi surreal. Quantas vezes eu já tinha estado ali? Levando almoço para ele, participando de eventos da empresa. E tudo naquele lugar, as obras de arte, os móveis chiques, tinha sido comprado com o dinheiro da minha família. Conforme fui me aproximando da sala de reuniões, ouvi a voz do James, toda cheia de si. É por isso que este IPO vai posicionar a ClearTech como líder em segurança de nuvem com tecnologia exclusiva. Empurrei a porta. A sala ficou em silêncio na hora. Os 12 membros do conselho viraram para me encarar, surpresos e desconfortáveis. O James estava lá, parado na cabeceira da mesa, a apresentação congelada no telão. Ao lado dele, claro, estava a Melissa, toda maquiada e sorridente. Emma. O James tentou disfarçar o choque e logo fingiu firmeza. Essa é uma reunião privada do conselho. Você não deveria estar aqui. Sentei numa das pontas da mesa e abri meu laptop, bem tranquila. Na verdade, eu tenho todo o direito de estar aqui, James. Sou uma grande acionista da ClearTech. E acho que o conselho precisa ouvir o que eu tenho para dizer antes de votar no IPO. Um dos membros do conselho, o Richard, um senhor mais velho, se inclinou para frente e falou. Senhora. Wilson, parece que você achava que eu não tinha função nenhuma na empresa, né? Corrigi, abrindo meu laptop. Essa impressão tá errada. Respirei fundo e continuei. Na verdade, tem muita coisa na ClearTech que precisa ser esclarecida.
Vi o rosto do James mudar um pouquinho. A fachada de confiança dele deu uma rachada. Emma, não faz isso. Seja lá o que você tá pensando, ele tentou, quase suplicando. Conectei meu laptop na tela grande da sala de reunião. Todo mundo ficou em choque. Ali, bem grandão para todo mundo ver, estava o contrato de investimento original. Transferência de 3 milhões de dólares da minha conta pessoal para criar a ClearTech, com cláusulas claras sobre o meu papel como investidora fundadora. Falei, tranquila. Como vocês podem ver, meu investimento não foi só uma esposa querendo ajudar o marido. Foi um acordo comercial de verdade, com condições específicas. Inclusive dizendo que eu teria participação em grandes decisões da empresa, como, por exemplo, esse IPO. O pessoal do conselho começou a se mexer desconfortável nas cadeiras. Alguns até lançaram olhares duros pro James. Ele sempre contou a história como se tivesse feito tudo sozinho, né? Convenientemente esqueceu que foi a herança da esposa que tornou tudo possível. Isso foi há anos. O James resmungou, cheio de desdém. A empresa já cresceu muito além daquele investimento inicial. É verdade. Eu concordei, mudando pro próximo slide. Por isso mesmo achei curioso que você tenha apagado minhas contribuições dos documentos oficiais. Dividi a tela, de um lado, meus documentos originais e do outro, as versões alteradas que ele enviou para a SEC como parte do processo do IPO. A sala virou um burburinho na hora. Todo mundo sabia, falsificar documentos num processo de IPO era coisa séria. Era motivo para travar tudo, para abrir investigação pesada. Isso é ridículo. A Melissa se meteu, agarrando o braço do James como se fosse dona dele. Você só tá amargurada porque o James usou seu dinheiro para construir essa empresa e agora não te quer mais. Levantei a mão, cortando ela. Não, Melissa. Eu não tô amargurada. Tô apenas muito bem preparada. Cliquei no próximo slide. E o James ficou branco. Parecia que tinha visto um fantasma. Na tela, agora, estavam os extratos bancários. Mostravam milhões de dólares sendo desviados da ClearTech para uma tal de offshore holdings. Dinheiro sumindo discretamente ao longo do último ano. Perguntei, toda inocente. Alguém aqui quer explicar essas transferências? Porque eu tô muito curiosa para saber por que tanto dinheiro da empresa foi parar em contas nas Ilhas Cayman, bem antes do anúncio do IPO. Richard, o conselheiro mais velho, levantou de repente e perguntou. Senhor Wilson, isso é verdade? O James puxou o colarinho da camisa, visivelmente nervoso. Aquele jeito frio e controlado dele estava desmoronando. Esses são arranjos financeiros complexos, só para fins fiscais. Totalmente normais. Ele tentou justificar. Eu arqueei uma sobrancelha, bem calma. Foi isso que você falou para Melissa, né? Eu disse, cruzando os braços, quando prometeu para ela parte do dinheiro dessas contas assim que vocês sacassem tudo depois do IPO. Na hora, a Melissa pulou da cadeira, fazendo um barulhão no chão. Como é que você sabe disso? Ela soltou, toda assustada. Eu terminei por ela, com um sorriso de lado. Digamos que, você deveria ter sido mais cuidadosa com o que fala por e-mail da empresa. Ainda mais sabendo que o sistema de segurança foi, adivinha, pago com o meu dinheiro. O dinheiro da pessoa que vocês estavam planejando trair. A sala virou um caos. Gente ligando correndo pros advogados, outros exigindo explicações do James, que estava ali parado, pálido, vendo o mundinho dele desmoronar. Falei mais alto para todo mundo ouvir. É uma escolha simples, ou a gente adia o IPO e muda a liderança da empresa para refletir a verdadeira dona, pausei, encarando o James, ou eu levo tudo isso direto pra SEC. Vi o pânico no rosto dele. Ele veio pra cima de mim, andando rápido, com a cara cheia de raiva. Sua manipuladora. Ele sussurrou entre os dentes. Você tá destruindo tudo que eu construí. Fiquei firme, olhando direto nos olhos dele. Não, James. Eu só tô pegando de volta o que é meu.
O que a gente construiu juntos. Antes de você decidir me jogar fora como se eu não fosse nada. O conselho pediu um recesso às pressas. Todo mundo saiu da sala correndo, falando no celular, ligando para advogado, para gerente de crise, para todo mundo. Eu fechei meu laptop com calma. Porque o que eu mostrei até ali era só a pontinha do iceberg. Eu tinha muito mais guardado, tudo documentado, tudo pronto para usar se precisasse. Enquanto eu me preparava para sair, o Richard, aquele conselheiro mais velho, veio até mim. Senhora Shen, acho que a gente precisa conversar melhor sobre seu papel na Cleartech. Que tal um almoço? Dei um sorriso, jogando a bolsa no ombro. Adoraria. Tenho umas ideias boas pro futuro da empresa. Enquanto saía, vi James e Melissa discutindo feio num canto. O plano perfeito dele estava desmoronando. James me olhou quando passei. E, pela primeira vez desde que conheci aquele homem, vi medo nos olhos dele. Sorri. Isso era só o começo. James achava que podia me descartar sem consequência? Agora ele ia descobrir o quão caro esse erro ia sair. As semanas depois da reunião foram uma loucura. Negociação com advogados, reunião de emergência do conselho, reestruturação da empresa. Fiquei trabalhando num escritório temporário no 19º andar. Não era a cobertura onde o James ainda se agarrava, mas era perto o suficiente para eu ver tudo. O IPO. Adiamos sem previsão de nova data. O conselho não queria correr riscos. Chamaram auditores independentes para vasculhar tudo, cada transação, cada decisão dos últimos 6 anos. E o que eles encontraram? Fez minhas provas parecerem fichinha. Pelo menos 12 milhões de dólares em transações suspeitas. Sandra, minha advogada, me contou uma manhã, enquanto a gente revisava os novos relatórios. James não só estava planejando tirar dinheiro com a Melissa. Ele também estava montando uma nova empresa nas escondidas. Ia usar o dinheiro do IPO para fugir e deixar a Cleartech só a carcaça. Tomei meu café, olhando para as luzes da cidade. Alguma novidade da Melissa? Perguntei. Sandra deu uma risadinha. Ela tá cantando tudo que sabe. Entregou e-mails, mensagens gravadas, até conversas de bastidores. Parece que agora que o plano deles foi pro buraco, ela resolveu cuidar dos próprios interesses. Eu nem me surpreendi. Melissa sempre foi assim, leal só até onde interessava para ela. Assim que ela percebeu que o James não ia conseguir entregar o tal artigo valioso que ele tinha prometido, ela mudou de lado rapidinho. A imprensa estava fazendo a festa com a história. Sonhos de IPO do CEO de tecnologia desmoronam em meio a acusações de fraude, dizia uma manchete. A esposa do fundador revela esquema milionário, gritava outra. A reputação do James, que antes era super respeitada no mundo da tecnologia, agora estava completamente destruída. Mas eu não queria vingança. Eu queria justiça. O conselho da empresa ficou muito mais aberto às minhas propostas de reestruturação. Com a imagem do James arrasada e o medo de uma investigação da SEC chegando, eles queriam logo achar um caminho seguro. As reuniões iam começar em 1 hora. A Sandra me lembrou, juntando uns papéis. Tá pronta? Eu assenti, ajeitando meu blazer. Tava mais do que pronta. A sala de reuniões parecia diferente agora. Era a mesma mesa chique, as mesmas janelas enormes, mas a energia ali tinha mudado. O James estava sentado na outra ponta da mesa. Ele parecia cheio de raiva, tentando se controlar. O advogado dele cochichou alguma coisa enquanto eu sentava. O Richard abriu a reunião. Todos sabem que estamos aqui para finalizar a reestruturação da liderança da Cleartech, depois da auditoria independente e da revisão legal. O conselho preparou uma resolução. Eu mantive meu rosto sério enquanto ele lia. O James ia deixar de ser CEO, mas ainda ia ficar com uma pequena parte da empresa. As contas no exterior iam ser congeladas e investigadas. E o mais importante, eu ia assumir como presidente executiva, com a palavra final em todas as decisões da empresa. Isso é um absurdo. O James gritou,
se levantando. Vocês vão dar o controle da minha empresa para ela? Nossa empresa, eu corrigi, calma. Construída com o dinheiro da minha família, com o meu apoio e a minha confiança. Dinheiro que você tentou roubar. Apoio que você abusou. Confiança que você traiu. Os conselheiros se mexeram, desconfortáveis, mas ninguém saiu em defesa dele. Todos tinham visto as provas. Todo mundo entendeu o quanto tinham ficado perto de serem arrastados para os esquemas dele. A resolução é justa, disse o Richard, firme. O investimento da senhorita Shen e o envolvimento dela no começo foram essenciais para construir a ClearTech. E agora, as ações dela protegeram não só os interesses dela, mas também de todos os acionistas e funcionários. A votação foi rápida e clara, 10 votos a favor, 2 abstenções, nenhum contra. O controle da ClearTech agora era meu. Quando as pessoas começaram a sair da sala, o James veio até mim, o rosto cheio de ódio. Parabéns, ele cuspiu. Você destruiu tudo pelo que eu trabalhei. Eu me levantei devagar, juntando minhas coisas. Não, James. Eu salvei o que nós construímos juntos. Você é que tentou destruir tudo com a sua ganância e suas mentiras. Você acha que consegue administrar essa empresa? Ele zombou. Você não entende nada de tecnologia. Eu entendo de lealdade, eu respondi. De construir confiança e manter essa confiança. Tecnologia pode ser complicada, mas os princípios de um bom negócio são simples. Meu pai me ensinou isso há muito tempo. Caminhei até a porta. Antes de sair, virei para olhar, uma última vez, o homem que eu um dia amei tão profundamente.